Louvado seja nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu estou aqui examinando o Espiritismo segundo as doutrinas cristãs. Allan Kardec examinou aqui o Evangelho segundo o Espiritismo. Nós temos o direito e o dever de fazer o mesmo segundo a nossa crença. E já vimos no bloco anterior que o Espiritismo nega a existência de Satanás e seus demônios. Na verdade, o Espiritismo diz que demônios são seres espirituais, mas não da forma como o cristianismo entende. E ele diz: se vocês colocarem em lugar da palavra demônio a palavra espírito, tereis a doutrina espírita. Se colocar a palavra anjo, tereis a doutrina cristã. Evangelho segundo o Espiritismo, introdução, item 6º. Pois bem, acontece que no livro dos Espíritos está escrito que os espíritos puros, eles têm como missão ajudar os espíritos que eles são inferiores, auxiliá-los, dar conselhos para que eles possam se aperfeiçoar através de sucessivas e infinitas reencarnações, eles alcancem a perfeição e se tornem espíritos puros. Porque até no livro dos Espíritos diz que eles nunca retornam à classe anterior. Eles estão sempre se aperfeiçoando, sempre progredindo. Está escrito. Esquisito 112, 118, 116, 126. Mas Jesus, como Espírito puro, não fez isso, não aconselhou, não ajudou, muito pelo contrário, ele expulsou Satanás da sua presença, simplesmente não chamou para uma conversa. Mateus 4, versículo 10, ele disse: vai de Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Esse Satanás que se apresentou era um espírito malvado. E como é que dentro dos espíritos malvados tem líder? Tem os seus liderados, e ele queria que fosse adorado pelo Senhor Jesus. Então era uma entidade diferente. Nós vimos que em Mateus 8, 29, os endemoniados gadarenos, que se encontraram com Jesus e disseram: que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Vieste nos atormentar antes do tempo? Porque antes do juízo final, antes de nós sermos lançados eternamente para sofrer eternamente no inferno, vem nos atormentar. E a pedido deles, Jesus mandou que eles entrassem numa manada de porcos. Espera aí, alguma coisa aqui está errada. Jesus, sabendo que esses espíritos inferiores poderiam ser aperfeiçoados, em vez de chamá-los, ele poderia chamar pelos nomes: vem cá, Manuel, vem cá, Pedro, eu quero te dar um conselho, saia dessa, meu filho. Volte à terra para você se aperfeiçoar, para sofrer, sofrer, sofrer. Isso não é vida. Você vai ser um espírito puro igual a mim. Oh, Jesus deveria ter feito isso, se realmente esses demônios fossem espíritos humanos, espíritos perversos, mas espíritos desencarnados, com possibilidade de aperfeiçoamento. Jesus não via nenhuma possibilidade deles serem aperfeiçoados. Lucas 4, 41. Também de muitos saíam demônios dizendo: tu és o Cristo, o Filho de Deus. E Jesus, repreendendo-os, não os deixava falar. Não queria nem conversa com os espíritos inferiores, apesar de Jesus ser um espírito puro, apesar da doutrina espírita dizer que os espíritos da ordem dos espíritos puros têm a missão de aconselhar, de ajudar os espíritos inferiores para que progridam. Jesus não viu em Satanás e seus demônios nenhuma possibilidade de recuperação. Até porque está escrito em Mateus 25, 41, pelo próprio Jesus. Eu estou usando a palavra do Mestre. Aquele do qual
Allan Kardec disse que veio ensinar uma moral bastante elevada, uma perfeita moral. Então, se ele veio ensinar uma perfeita moral, ele era de uma perfeita moral. A sua moral era perfeita e ele não mentia. Ele não era de causar confusão. E veja o que ele diz aqui, Mateus 25, 41. Falando de vida eterna e castigo eterno. Na doutrina espírita não existe castigo eterno. Um dia eles chegam lá. Abre aspas. Então dirá ele mesmo, como juiz, dirá aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Deus, desde o tempo da eternidade, já preparou uma penitenciária de segurança máxima para guardar por toda a eternidade o diabo e seus anjos e todos aqueles que seguem, que fazem a vontade desses espíritos malignos. Já preparou. Em 2 Pedro 2,4, se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Oh, mas se os demônios são espíritos perversos, espíritos maus, espíritos com possibilidade de recuperação, como é que Deus faz uma coisa dessa? Então Deus não via nesses espíritos, nesses seres espirituais, nenhuma possibilidade de recuperação. Já estavam condenados e foram condenados. É isso que diz a Bíblia. Por isso que cristianismo e espiritismo não ensinam a mesma coisa. Mas de maneira alguma. São linhas que não se cruzam. Aqui, em Mateus 25, 41, Jesus apresenta o diabo como chefe ou como líder de um grupo de anjos, significando existir uma hierarquia no reino desta terra. E existe mesmo essa hierarquia. Ele fala, preparado para o diabo e seus anjos. Na doutrina espírita não existe. Existem classes inferiores, classes superiores, mas dentre os espíritos perversos, os espíritos maus, não existe uma hierarquia. Pois bem, Jesus não chamou esses espíritos, em todas as vezes que conversou, que expulsou demônios, em nenhuma vez, em nenhum momento, Jesus, como espírito puro, de acordo com a doutrina espírita, não chamou nenhuma vez para conversar, para doutrinar, para exortá-los, para que recebessem conselhos, no sentido de voltarem à vida corpórea, voltarem à terra, para sofrerem, para pagarem, para expungir as suas culpas. Não. Jesus tratou sempre eles como já condenados. Tanto é que consentiu que eles fossem para uma manada de porcos. Mas como é que pode espíritos desencarnados, Jesus mandar que entrassem em animais? Então Jesus não agiu de acordo com a doutrina espírita, que fala e que diz que todos esses podem se recuperar. São espíritos perversos, espíritos maus, que podem se recuperar e vão atingir a perfeição. Eles podem até não aceitarem de imediato, mas dia após dia, eles realmente vão progredindo. Pode demorar, mas eles chegarão lá. Então, nós vamos ficar por aqui e até a próxima oportunidade.